Porque quando você está verdadeiramente de coração, fazendo aquilo porque você quer mudar, não mudar os outros, as pessoas querem mudar os outros e não vai funcionar desse jeito. A gente precisa se mudar primeiro. Quando a gente se transforma, tudo muda. O ambiente muda, o cenário muda, porque é como se a gente, é o que eu sinto, né? Como se a gente passasse um nível assim, sabe? Ah, agora não precisa mais daquele cenário, porque ela já tá no nível acima. E é incrível assim, sabe? Bom, tesouro, então, muita gratidão por estar aqui. Eu sempre digo para todo mundo que eu sou uma pessoa mega power curiosa. Sou mesmo, sabe? Principalmente dos meus alunos. Então, eu sou uma pessoa estudiosa, mas também sou muito curiosa em relação à vida dos meus alunos, porque eu sei que é o método que está sendo aplicado. Então, me conta, por que você, onde você me achou e por que você resolveu entrar para o curso? São coisas assim que me interessam. O que passava na tua cabecinha? Qual era a angústia que tu tinha, se tinha? Ou se essas angústias e essas preocupações foram aparecer depois, durante o curso? Bora lá. Bom, eu estava procurando meditação. E aí, de repente, achei a Mônica, né? Fiquei namorando com ela durante um ano e assistia todas as lives. Comecei a maratonar mesmo, assistir tudo, e fazer algumas coisas em casa. E com isso, logo em seguida, ela abriu a turma 4, né? E não sei se poderia fazer, porque aqui em casa, a gente estava passando por uma situação financeira, até mesmo porque era no meio da pandemia. Mas eu enchi tanto o saco do meu marido que ele acabou se rendendo, né? E comprou o curso para mim de presente de aniversário. Em promessa que eu não ia mais encher o saco dele durante um ano, né? Lá E pro foi seu... assim que eu entrei na turma, muito feliz da vida, né? De conseguir fazer um curso que traz essa energia, esse campo, esse mundo diferente que eu queria aprender, né? Queria saber como funciona. E foi assim que eu acabei conseguindo participar da turma 4. Valeu a pena? Está valendo a pena para a sua vida? Muito, muito. Principalmente para a minha vida. Mudou a minha vida. Eu não digo que foi um divisor de águas. Eu digo que foi uma ponte. Todo conhecimento, como você fala dentro do curso, uma hora que você aprende realmente, verdadeiramente, o fundamento, você não esquece mais. Foi muito, muito bom. Não me arrependo de ter comprado, de ter feito essa dívida, né, a mais, que a gente não estava podendo, mas foi muito precioso para a minha história, para a minha vida. Esse curso maravilhoso, que você busca harmonizar sua casa e você acaba harmonizando você, né? Que é a Exato. primeira casa. Que é a Isso foi o primeira... mais importante. E aí eu, naquela empolgação toda, né? Não, porque eu vou fazer tudo e vou transformar a minha vida com esse Feng Shui aí, né? Que nada, né? O orgulho caiu rapidinho. Quando eu comecei a perceber que eu precisava primeiro curar a mim, para depois curar minha casa. Quando eu fiz, Mônica, coloquei os óculos sensoriais, né? Que eu fui analisar a minha casa como um todo, eu sentei e chorei. Eu fiquei tão triste, que eu falei, nossa, não com a casa em si, mas eu pensei, se a casa tá assim, eu senti isso, imagina o que eu tô fazendo comigo, né? E foi quando eu comecei a buscar mais, e quando começou o módulo das curas, que a gente aprende muita coisa, tem muito conteúdo, né, para qualquer um ficar um ano mesmo tendo coisa para fazer na sua casa, porque é muita coisa, são muitas informações, realmente. Mas eu percebi que não adiantaria eu fazer nenhuma delas
se eu não tivesse curada, se eu não tivesse realmente sentindo a vibração positiva no meu coração, sentir verdadeiramente, poder ser grata de verdade. Porque, como eu disse, né, a gente sempre a gente é positivo, a gente é animado, a gente acredita em, não vou reclamar, não vou fazer, mas a gente faz o tempo todo. E aí, quando a gente entra no curso, e no primeiro módulo, que foi onde eu voltei 500 mil vezes para assistir, né, para ter certeza daquilo, foi quando eu percebi que eu estava sendo muito positiva, mas às vezes até com o outro. Comigo, não. E eu só levava isso no racional. Quando eu comecei a pegar o fundamento mesmo do curso e comecei a buscar, fui fazer meus yoga, né? Fui trabalhar com 5 elementos dentro do Tai Chi. Então, eu coloquei o fundamento do Feng Shui na minha vida, na minha alma, no meu corpo primeiro. Aí, depois disso, quando eu comecei a perceber a energia em mim, eu consegui fazer um nicho aqui, coloquei um quadro ali, e bem devagarzinho as coisas começaram a fluir, né? O principal foi a área dos amigos, né? Que assim que eu limpei, organizei mesmo, na outra semana tudo já estava acontecendo, os amigos já estavam voltando, pessoas estavam voltando a entrar em contato comigo, amigos de longe, que fazia muito tempo que eu não via. Um amigo do meu marido veio para conversar, meu marido acabou dormindo e eu fiquei até 6 horas da manhã conversando com ele sobre energia, sobre Feng Shui, depois que eu tinha reparado que eu tinha colocado 2 plantinhas iguais na minha porta. Então, eu comecei a mudar as coisas e observar. Se funcionasse, né, eu daria continuação, né, no processo. Aí, depois dele, né, começou... eu comecei a perceber que realmente alguma coisa estava acontecendo, né, que não é normal. E aí, eu peguei as coisas que eu tinha em casa e fiz um nicho, não fiz a cura, né, fiz só um nicho no meu quadro do trabalho, que é a nossa missão de vida, o que a gente veio fazer de verdade na Terra, né? E aí, eu já tinha melhorado o meu quadro dos amigos, junto com aquele nichinho que eu fiz ali da minha missão. Eu lembrei que eu não lembrava, isso fazia muito tempo que eu nem pensava nisso. Eu lembrei que há muito tempo atrás eu queria eu queria praticar yoga, né? Aí, depois que eu montei o nicho, que isso voltou na minha mente. Falei, nossa, eu queria tanto, por que eu nunca fui fazer? Se eu nunca tenho um irmão que dá aula, né? Tá mais acessível, e eu nunca fiz. Eu falei, pois eu vou lá. Aí, quando eu estava saindo de casa, ainda encontrei ele na esquina de casa, né? Que não é sempre que eu encontro com ele. Fui e comecei a fazer. Comecei a meditar, comecei a buscar, e tudo se encaixava, né? Tudo começou a vir claramente, porque quando eu fui fazer o exercício das crenças, eu não sabia do que eu tinha crença, eu não sabia quais eram as minhas crenças. Eu falei, como que pode uma pessoa não saber, né? Mas aí era o meu orgulho, né? Que imagina que eu ia falar que eu tinha crença e todas essas coisas. Até isso, porque a gente começa a se olhar tanto, que a gente começa a amar até os nossos defeitos. A energia, ela flui tanto que a gente começa a amar os nossos defeitos e quando a gente se percebe, a gente para de cobrar o outro, né? A gente para de cobrar o marido porque não fez, cobrar os filhos porque deixou alguma coisa bagunçada. Coisa do cotidiano, que a gente não se percebe o quanto chato a gente é. Que meu marido, depois que eu fiz as coisas, eu falei, nossa, ele
a paciência dele é tremenda, porque eu era muito chata mesmo, de pegar no pé, de ter ciúmes. E aí, todas essas coisas, depois que eu comecei a fazer prática de Tai Chi, que a gente usa os 5 elementos dentro de nós, né? Que a Mônica tanto fala para a gente fazer, os nichos dos 5 elementos, que é muito bom. Eu fiz dentro de mim. Eu comecei a perceber quanto crítica eu era. E aí começou a saltar todas as minhas crenças, né? E cada vez que eu lembrava de uma, eu percebia uma, eu falava assim, não, peraí, não vai mais tomar conta de mim, eu não quero mais, né? E fui fazendo tudo certinho que tá lá explicadinho no módulo 1. Eu fiquei nele por muito tempo, porque toda vez que eu tinha dúvida, eu ia lá assistir ele de novo. Eu ia lá assistir. Então, assim, o curso não é só simplesmente você mexer os móveis da sua casa e pronto, já arrumei. O Baguá, eu fiquei impressionada, porque as pessoas acham que você pega lá, né, e coloca em cima da planta e pronto, o desenho acabou. Não é assim, tem tudo uma técnica muito bem explicada. Qualquer pessoa consegue fazer, né, tudo muito, muito, muito bem explicado. E aí eu percebi que eu tinha uma área da prosperidade faltante. E aí eu coloquei, não sei porquê, mas eu coloquei lá no meu envelope dos desejos, que eu queria ter uma área da prosperidade, antes de fazer o Baguá. Quando a Vládia fez o Baguá, para mim, desenhou da minha planta baixa, eu tenho 3 Baguá. Eu posso ter um da prosperidade faltante, mas eu tenho mais 2 que eu posso dar conta, que eu posso... Então, assim... Sensacional! Depois eu fiquei pensando, para que eu pedi um guarda-prosperidade se não tinha como minha casa crescer ou aumentar, não tinha como. Mas olha como a energia te leva a você tomar decisões que no momento não faz sentido. Mas o meu guarda do trabalho estava lá, bonitinho lá, era só um nicho, né? Não era uma cura, era só uma ativação, mas foi ativado. E todas as decisões que você começa a ter, a princípio, parece até sem lógica, né? Você falar, meu, não é possível que eu pedi isso. E não é que aconteceu. Eu pedi uma coisa sem saber e acabei ganhando dois guarda prosperidade, assim, sabe? Um tá lá, agora eu tenho 2,5, né? Então, e eu achei isso muito mágico, assim, sabe? Não que as coisas acontecem magicamente, né? Tudo é um processo. Mas tem coisas que quando você realmente põe o fundamento no seu coração e vibra aquilo com toda... Não é pensar. Pensar não adianta em nada. Você fica lá pensando, porque eu quero... É literalmente oração, né? É orar e colocar uma ação naquilo que você quer. Senão nada acontece. Nada é mágica, nada acontece. E o que me motivou a fazer e ir atrás foi o paga para ver que a Mônica sempre fala, paga para ver. Eu fui lá pagar. Falei, pois eu vou pagar para ver isso daí, porque eu quero. E agora que eu processei de uma forma tão bonita assim dentro de mim, sabe? E todas as práticas que eu venho fazendo, você não esquece mais. É como se a gente já soubesse tudo aquilo e a gente reaprende, né? A gente apreende a informação. E quando você está verdadeiramente de coração fazendo aquilo porque você quer mudar, não mudar os outros, as pessoas querem mudar os outros e não vai funcionar desse jeito. A gente precisa se mudar primeiro. Quando a gente se transforma, tudo muda. O ambiente muda, o cenário muda, porque é como se a gente, é o que eu sinto, né? Como se a gente passasse um nível assim, sabe? Agora não precisa mais daquele cenário, porque ela já tá no nível acima.
e é incrível, assim, sabe?